Então, oficialmente, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de metodologia científica, né, onde nós vamos, então, fazer um resgate sobre como se faz o planejamento e um projeto de pesquisa, e vamos estar socializando, então, a nossa tarefa, que vocês deveriam trazer, né, para a aula de hoje, que era um tema, uma justificativa e um problema de pesquisa, para daí nós aprofundarmos e, digamos que, ir ampliando essas questões em formato de um projeto de pesquisa. A colega perguntou no começo aqui da aula, né, se vocês iriam entregar um projeto de pesquisa todo montado. Não, a ideia não é essa. Tá? A ideia na disciplina é nós fazermos os pedacinhos e entendermos a lógica que envolve um projeto de pesquisa. E daí, em outro momento, em outras disciplinas, vocês vão precisar criar, mas aqui vocês vão ter os passos e as etapas, tá? A partir, então, da aula de hoje e na próxima aula, nós vamos finalizar a questão do planejamento e da organização de um projeto de pesquisa e vamos começar a falar sobre relatórios de pesquisa. Como produzir, então, após elaborar e aplicar um projeto de pesquisa, como organizar um relatório. Depois do relatório, como criar, a partir de um relatório, de uma pesquisa, um artigo científico. Tá? São os conhecimentos que a gente ainda vai estar trabalhando na nossa disciplina. Eu vou estar apresentando para vocês, então, vou continuar a apresentação daqueles slides que nós usamos na aula passada, que trazem, então, o planejamento da pesquisa. Só um pouquinho que eu vou abrir, que ele fechou aqui. Será que ele não vai abrir? Abriu. Só um pouquinho que eu vou ter que parar a apresentação e abrir de novo. Tá, agora vai. Se vocês quiserem fazer contribuições, fazer falas, por favor, fiquem à vontade, tá? Ai, mas será que fechou de novo? Não, tá aqui. Muita apresentação. Vou aproveitar no começo agora e já parabenizar os colegas, né, a turma de vocês. Deixa eu minimizar aqui para fazer isso. Aproveitar e parabenizar a turma de vocês, né, que teve um trabalho premiado, olha, me faltou a palavra, premiado na MEPT, né, que legal, fiquei muito feliz, né, o Newton foi o autor e eu sei que teve mais colegas que contribuíram, orientados pela Prof. Stella, parabéns, era um projeto de ensino, né, que vocês desenvolveram na disciplina de PEC 1, isso é muito bom, participar da MEPT, da mostra, do CEREI, de todos esses eventos faz muito bem para vocês, continuem produzindo, isso é produzir ciência, é produzir conhecimento, isso tem tudo a ver com a nossa disciplina. Tá? E em outro momento da nossa disciplina, antes de nós finalizarmos, nós vamos ter um espaço para vocês que já fazem pesquisa, que estão escrevendo projetos de extensão também, ou de ensino, também estarem compartilhando esses saberes aqui entre vocês, né? Para vocês também exercitarem essa postura científica que é não só produzir o conhecimento, não só escrever, mas socializar. Isso é um momento muito rico, tá? Desde já dou parabéns para toda a turma. Vamos lá, então, para o planejamento da pesquisa. Bom, para que serve, então, um projeto de pesquisa? Para organizar, né, ações que vão trazer a construção ou a sistematização de um novo saber científico que a gente está buscando esclarecer. Para que seja um projeto de pesquisa, e aí a gente volta lá nas nossas primeiras aulas, lembrando que toda pesquisa ela tem métodos, ela tem passos, ela é metódica, lembram? Então, um projeto de pesquisa, ele é elaborado, ele conta com um trabalho, né, de muitos passos. O primeiro deles, então, seria a escolha do tema. Depois, uma revisão de literatura, que é um texto científico embasado, né, sobre esse tema. Depois, a justificativa, a formulação do problema, delimitação de objetivos, metodologia, coleta de dados, tabulação desses dados, porque além de aplicar e pesquisar, nós precisamos dar um tratamento a esses dados.
a análise desses dados e discussão desses resultados, conclusões e análises de resultados, e a redação, então, e a apresentação desse trabalho através de uma linguagem científica. Tudo isso faz parte de um projeto científico, tá? De um projeto de pesquisa. Bom, a primeira questão, então, que nos mobiliza, escolher um tema. O tema é um aspecto ou área de interesse de um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada do assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa. A definição do tema pode surgir com base na observação do cotidiano, na vida profissional, em programas de pesquisa, em contatos ou relacionamento com especialistas. Então, o tema é o grande foco que a pesquisa de vocês vai ter. E aí ele tem que ser muito bem escolhido, né? A gente precisa, como eu falei na aula anterior para vocês, escolher um tema no qual nós tenhamos curiosidade, vontade em estudar. Porque quando a gente se propõe a desenvolver um projeto de pesquisa, a participar de uma pesquisa, nós vamos trabalhar exaustivamente com isso, né? Nós vamos ler vários referenciais, nós vamos vivenciar essa pesquisa por um tempo, né, que não é 1 mês, 2 meses. Então, nós precisamos escolher temas que nos despertem essa curiosidade, que nos agradem, que nos instiguem enquanto pesquisadores. Aí eu trago para vocês aqui algumas dicas para escolher um tema, né? A escolha pode ser, então, alguma coisa que você tenha o real interesse, prefira temas atuais, eles podem ter maiores chances de publicação. Então, nunca, né, tentem voltar a temas muito antigos, tentem sempre ser, né, envolver questões atuais, questões que vão ter uma visibilidade, né, no meio acadêmico. Mas também não se feche demais, não feche demais seus horizontes, anote ideias assim que as tiver, em qualquer lugar que você esteja. Faça o bom uso do tempo e do conhecimento do seu orientador, né? Então, todo pesquisador, todo projeto precisa contar com uma pessoa um pouco mais experiente. Geralmente, essas pessoas que são orientadores de pesquisa são os professores, né? Então, usem esse tempo, conversem, chamem os orientadores para conversar, né? Registrem as dúvidas e no momento em que tiverem com esse orientador, tragam essas dúvidas ou essas ideias, esses insights, né? Para mobilizar essa pesquisa. É muito importante, quando a gente decide fazer uma pesquisa, a gente vivenciar esse espaço de pesquisa. Cuidado com temas muito batidos, busque um ângulo pouco explorado, para que vocês tenham realmente uma inovação a partir do projeto de pesquisa. Tenha foco, não deixe seu tópico muito abrangente. Leia muitas referências sobre o tópico e temas correlatos. Então, é importante, quando nós vamos realizar uma pesquisa, vocês precisam ter propriedade sobre esse conhecimento. Tá? Seja crítico com suas próprias ideias, reflita se você tem domínio dos métodos para desenvolver os tópicos. Bom, a partir do tema, então, a gente faz uma revisão da literatura. Nesse nosso exercício aqui da disciplina de metodologia, nós não vamos fazer o projeto de pesquisa na íntegra, porque nós não temos fôlego e tempo para fazer uma revisão de literatura. Seria um massacre que eu estaria provocando para vocês, e eu não gosto disso, né? Metodologicamente, eu não trabalho com a pedagogia do terror, né? Então, mas eu trago aqui aspectos importantes que vocês precisam estar atentos quando forem fazer o projeto de estágio, o projeto do residência pedagógica, o projeto do PIBID, se nós tivermos PIBID novamente aqui no campus, ou os projetos de pesquisa e extensão que vocês podem desenvolver, né? Então, todo projeto, todo texto, todo artigo científico, todo ensaio necessita de uma revisão de literatura. Cientificamente falando, é essa revisão de literatura junto com a metodologia do trabalho que vai dar a sustentação para a pesquisa de vocês. Então, vocês precisam estar muito atentos a tudo isso. Nessa fase, você deverá responder algumas questões na revisão de literatura. Quem já escreveu e o que já foi publicado sobre esse assunto? Então, vocês precisam fazer a análise do estado da arte, né? A gente fala muito agora o estado da arte, conhecer o estado da arte sobre essa temática, né? Que é fazer, então, uma busca em algumas plataformas de pesquisa, né? E analisar, então, tudo que já foi publicado dessa área, os textos que trazem aspectos positivos, os textos que trazem aspectos negativos, os textos que trazem uma linha alternativa,
né? E entender o contexto de estudo que já se tem sobre esse tema. Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existem na literatura em relação a esse tema? Sempre existe alguma coisa que talvez não tenha sido tão explorado. E daí aí por onde a gente pode pensar em escrever uma inovação ou uma contribuição para a ciência. A revisão de literatura é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar a duplicação de pesquisas com o mesmo enfoque do tema. Fornecerá a definição de contornos mais preciosos para o problema a ser estudado. Tá? Então, é bem importante. Para que a gente faça para que a gente construa, né, esse estado da arte, ou essa busca, né, bibliográfica sobre o tema, existem várias coleções eletrônicas que armazenam grandes quantidades de informação, de artigos, de teses, né, que trazem, então, agora, dentro desse contexto tecnológico no qual nós vivemos, uma forma muito mais rápida de se procurar e de se fazer esse levantamento do estado da arte. Antigamente, a gente construía uma dissertação, a gente construía uma tese de doutorado dentro de uma biblioteca, né? E isso dificultava muito o nosso trabalho. Porque pensem, quantas teses eu posso ter acesso na minha área de conhecimento, por exemplo, eu fiz uma tese sobre a BNCC, né? Quantas teses eu podia ter lido e artigos e até mesmo dissertações, se eu tivesse só como fonte de busca a Biblioteca da Universidade Federal de Santa Maria? Seriam a maioria das obras da própria universidade que ficam lá dentro, né? Sobre a BNCC, que era um tema extremamente novo, quando eu iniciei a pesquisa em 2017. Eu já sou da nova geração, eu já consegui construir a minha tese usando esses bancos de dados. O banco de dados da CAPES, né, o Scorpions e outras plataformas que me deram, então, uma visibilidade desse estado da arte muito mais amplo, porque eu consegui acessar materiais de todo o país, né? Ao mesmo tempo que as revistas, que as teses estavam sendo defendidas, que as revistas estavam publicando artigos de análise da BNCC, no outro dia eu já tinha elas na minha mão, aqui em Santiago. Então, a facilidade que os meios, esses dispositivos, esses repositórios, né, nos trazem é muito maior de se construir um real estado da arte e do conhecimento. E lembrem também, sempre que a gente fala em estado da arte, ou busca bibliográfica, ou referencial bibliográfico, nós podemos determinar um tempo específico para essa análise, para que a gente consiga, então, determinar, bom, eu estou construindo o estado da arte até o ano de 2017, que foi o ano que eu iniciei a pesquisa, porque depois disso teve muitas outras obras que também contribuíram sobre essa temática. Então, é importante que a gente trabalhe com datas e que a gente trabalhe com essas plataformas, porque elas ampliam muito o nosso conhecimento. Diga, Pablo. Você queria falar para tomar cuidado, porque em alguns lugares o tema não é tão aprofundado quando tu vai buscar uma base de dados, né? Isso. Por isso, né, Pablo, que eu sugiro aqui, eu trago para vocês, ó, algumas sugestões de bases de dados que vocês podem estar consultando, tá? Algumas referências internacionais e nacionais que trazem, então, artigos, teses, repositórios, né, com dissertações, com monografias, né, com trabalhos já, então, aprovados pelos seus pares, tá? E daí eu trago aqui também, ó, sugestões de livros e periódicos, certo? Todo esse material já está com vocês lá no Siga, tá? E aqui, então, também mais livros e repositórios, e aqui específicos da área da matemática e da tecnologia, já que vocês são alunos da matemática, tá? Então, para vocês estarem, quando precisar, ou quando tiver curiosidade acadêmica, vocês podem, então, estar, né, transitando por esses locais e fazendo buscas pontuais sobre temáticas que vocês têm interesse. Por exemplo, vocês tinham que trazer para a aula de hoje um tema, uma justificativa e um problema. Vocês podem entrar nessas bases de dados aqui, ou em outras que vocês já tenham conhecimento e acesso, e buscar, então, qual é o estado da arte, né? Qual é o estado de exploração dessa temática de vocês?
Quantos artigos tem lá sobre essa temática? Fazer buscas, buscar os artigos mais atuais, né? Ou publicados em 2020 e 2021. Tentar salvar no computador, começar a ler, começar a entender qual é a abordagem que estão dando para essa temática nesse momento. Né? Tudo isso faz parte, então, da pesquisa acadêmica. E como isso demanda muito tempo, por isso nós não vamos fazer essa questão da revisão da literatura na nossa disciplina. Tá? Mas ficam aqui, então, todos os links que podem facilitar esse trabalho de vocês. Bom, então, a partir do tema, a partir da revisão da literatura, nós precisamos escrever, então, uma justificativa. O que é uma justificativa? Nessa etapa, você irá refletir o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões de preferência do tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. Pergunte a você mesmo, o tema é relevante? Se é, por quê? Quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta? Que vantagens e benefícios você pressupõe que a pesquisa irá lhe proporcionar? A justificativa deverá convencer quem for ler o projeto com relação à importância e à relevância da pesquisa proposta. Então, na justificativa, a gente vai defender o porquê que precisa ser realizado o projeto, qual é a contribuição que esse projeto vai poder trazer, tá? A partir da justificativa, a gente passa, então, a formular um problema, né? O problema é criado a partir do tema, todo o processo de pesquisa vai girar em torno de responder essa questão, essa pergunta que é o problema da pesquisa. Ele deve ser formulado em forma, né? Como uma pergunta, para facilitar a identificação do que se busca pesquisar. Deve ser bem claro, preciso, susceptível à solução, né? Então, o problema, né? Eu gosto de dizer que o problema ele tem que ser bem prático, né? Não adianta a gente criar um problema mirabolante que a gente não vai conseguir desvendar na pesquisa. Nós precisamos ser bem objetivos quando nós vamos fazer um projeto. Muitas vezes a pessoa pensa em, projeto é aquela enrolation, né? Eu vou estar fazendo aquele monte de... Não. O projeto é um texto científico, um elemento acadêmico que tem que ser objetivo e claro. O tema tem que ser claro, a justificativa tem que ser clara e responder o porquê você vai fazer o projeto. E o problema é qual é a tua investigação, qual é a ação que você pretende resolver, né? Qual é o conhecimento que você pretende desvendar dentro desse projeto. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né? O tema, por exemplo, né, de uma pesquisa, a matemática no ensino fundamental. Qual seria o problema que eu determinei para explorar essa questão? Quais metodologias de ensino favorecem a aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo da álgebra? Essa é uma pergunta que eu faço, e daí, a partir dessa pergunta, eu vou determinar quais os meus objetivos e quais as metodologias que eu vou tentar usar para resolver. Outro tema, sobre o ensino de didática. Quais bases teóricas fundamentam as práticas dos docentes nos estágios supervisionados? Né? Quais são as bases teóricas que os meus estagiários estão usando para fazer o estágio? São tradicionais? São construtivistas? São cognitivistas? Né? Quais são as bases teóricas que eles utilizam para isso? Outro problema, o perfil, outro tema em relação a outras áreas, né, que seria a área de recursos humanos. Qual o perfil ocupacional dos trabalhadores do comércio de São Borja? Qual é o perfil dos trabalhadores que executam suas atividades no comércio em São Borja? Outra sobre comportamento de consumidores. Qual o impacto da pandemia no consumo mensal de gêneros alimentícios na população de São Borja? Então, o problema é sempre uma pergunta que vai mobilizar a minha ação, que vai mobilizar a minha pesquisa. Ao longo de todo o projeto, de toda a aplicação do projeto, eu vou tentar responder essa pergunta. Tudo tem que se conversar. Isso é muito importante também. Nós tivemos uma formação com o professor Vantuir Brecher no Residência Pedagógica e ele bateu muito em cima dessa tecla, né? Que o tema, a justificativa, o problema, a metodologia, os objetivos, tudo tem que seguir a mesma linha, a mesma lógica, para que o projeto não fique, né, tendo caminhos diferenciados, tá? Bom, os problemas, eles geram hipóteses, são suposições colocadas
como respostas plausíveis e provisórias para o problema da pesquisa. Uma espécie de resposta possível ao problema proposto. Então, toda vez que eu criar um problema, eu já vou ter algumas hipóteses sobre a resposta, né? Quando eu penso aqui, ó, vamos pensar nesse problema aqui, ó. Quais metodologias de ensino favorecem a aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo de álgebra? Pensando eu como uma prof construtivista que sou, eu acredito que a minha hipótese é que as metodologias ativas contribuem muito mais para a construção desse conhecimento em álgebra. Essa é a minha hipótese. Porém, a hipótese, como diz aqui, é um levantamento, é uma suposição. Pode se efetivar na pesquisa ou não. Por isso que eu preciso aplicar e comprovar, né? Se esses alunos aprendem mais com metodologias ativas ou não, aprendem mais com metodologias tradicionais e não ativas, né? E metodologias onde o aluno tem uma passividade maior. Tá? Então, são suposições, as hipóteses são suposições que o pesquisador pode ter, mas que só vão se oficializar lá no final, na hora dos nossos resultados. Buenas, vamos até aqui agora e vamos apresentar, então, os nossos problemas que nós tínhamos de tarefa, para depois a gente falar em objetivos, tá? Eu sei que vocês registraram, eu vou abrir aqui meu caderno, que eu também vou registrar para mim não me perder depois. Quem é que quer ser o primeiro a colaborar e socializar conosco a questão do seu problema? Vamos lá, o Pablo. Pode começar, Pablo, pela sequência. Vocês todos já sabem a sequência, né? Tema, justificativa, problema. Vamos lá. Bom, no meu tema eu decidi pegar um tema que é muito abordado em vários trabalhos, assim, e decidi misturar com os tempos atuais. Aí eu peguei as metodologias nesse tempo de pandemia, né? E assim, eu peguei porque as metodologias, elas sofreram uma baita mudança nesse tempo, né? Como, por exemplo, o próprio ensino remoto, né? A gente teve que mudar toda uma base, assim, de ensino, assim, por causa disso. E vários alunos não se adaptaram com essa nova metodologia. E assim, que existem muitas metodologias para trabalhar, assim, mas assim, algumas são mais na prática que na teoria. Por exemplo, as ativas, elas dependem muito do contato pessoa a pessoa, né? E com essa do ensino remoto a gente não pode. E também, assim, a adaptação. Tem muito, como eu disse antes, muitos alunos não se adaptaram a esse modo do ensino, e isso é um problema. E agora o problema é exatamente isso. Assim, o problema máximo é que a faixa etária de alunos, né? Que não se adaptaram. Eu fiz uma pesquisa direta e, assim, o público do ensino infantil, eles não se adaptaram muito bem com o Tá, ensino. mas qual seria o problema que tu escreveu? Qual os alunos, qual a faixa etária dos alunos que menos se adaptaram à pandemia, ao ensino remoto? Seria isso, Pablo? Então, Sim. vou registrar aqui. Qual a faixa etária dos alunos que menos se adaptaram ao ensino remoto, né? Ótimo. Dos alunos que menos se adaptaram ao ensino remoto. Ótimo, Pablo. Posso falar agora, Pablo, um pouquinho? Já vou fazer uma análise do teu projeto. Posso? Vamos lá, então. A temática do Pablo, me ajudem a pensar que agora todos nós vamos estar contribuindo e conversando sobre os projetos de cada um, né? Sobre a ideia do projeto de cada um. A temática do Pablo é uma temática atual? Sim ou não?
Sim, sim. Sim, né? Bem atual, metodologias na pandemia, né? É atual, tem alguns estudos já, porque nós já estamos no segundo ano de pandemia, né? A justificativa, eu registrei aqui que ele usou 3 pontos na justificativa. As mudanças no contexto educacional geradas pela pandemia, a imposição do ensino remoto, e daí eu acrescentaria barra híbrido, porque a gente tem que lembrar que nós, do IFFAR, estamos no remoto, mas muitas escolas estão no híbrido e muitas já estão no presencial. Tá? Então, a gente também tem que estar linkando essas coisas, né? Que é a realidade que nós vivemos. E a outra questão é a não adaptação dos alunos em relação a essas metodologias, seja a remota ou a híbrida, que mais problematizam a situação. E o problema, então, qual a faixa etária dos alunos que menos se adaptaram ao ensino remoto? Uma pergunta. Ótimo, até aqui, Pablo, ok. Agora eu já vou te dar de tarefa, enquanto os colegas vão apresentando, tu já vai tentar escrever um objetivo geral que tu tem com essa pesquisa e 2 objetivos específicos para te destrinchar essa pesquisa. O que seria o objetivo geral? Qual é o teu objetivo com essa pesquisa? Vamos pensar e vamos tentar ajudar o Pablo, que é o primeiro da lista. O teu objetivo seria investigar, né? Quando a gente vai escrever um objetivo, e isso serve para plano de aula também, né? Fala a prof de didática agora, né? A gente sempre usa um verbo no infinitivo, tá? Verbos, então, que a gente usa muito em objetivos. Investigar, oportunizar, desenvolver, mapear, levantar, tá? Dependendo da ação que a gente vai fazer. Eu acho que o objetivo geral dessa ideia do Pablo seria investigar quais as faixas etárias, né, não tiveram menos adaptação no ensino remoto. Então, o objetivo geral, ele é muito parecido com o problema de pesquisa, porém a escrita dele é diferenciada. Vejam bem, o problema tem uma pergunta: qual a faixa etária? Aqui, na hora do objetivo, vocês vão usar um verbo no infinitivo que vai mostrar qual a ação que a pesquisa vai ter. A ação mais ampla, o objetivo geral é amplo, o objetivo específico é pequenininho, tá? Então, investigar, Pablo, registra aí. Investigar quais faixas etárias apresentaram menos adaptação no ensino remoto / híbrido. Ponto. E depois agora... Mas eu já fiz isso, professor. E me mostrou que é mais o público infantil, porque as crianças, elas dependem muito mais do ensino pessoal, assim, contato aluno e professor, do que o povo os adultos ou os maiores. Do ensino médio ou do ensino superior. Certo, Pablo? Mas nós estamos trabalhando com um projeto. Lembra qual é a atividade aqui? Tu te antecipou e já aplicou a pesquisa. Te acalma, guri. Tá? Te acalma, guri. Nós estamos planejando a pesquisa, tá? E além dessa pesquisa que tu fez bibliográfica, levantando esses dados, tu pode fazer uma pesquisa de campo, investigando, entrevistando as famílias e coletando dados reais na cidade de São Borja. Tu entende? Que a pesquisa ela não pode ser uma coisa voltada para um dado só, né? Para só o referencial teórico, como eu falei para vocês, a pesquisa bibliográfica ela faz parte de todas as pesquisas. Isso que você fez ali, lendo já alguns textos, levantando dados, é uma pesquisa bibliográfica que você já fez. Mas agora você pode expandir ela para uma pesquisa de campo também, tá? Então, esse é o teu objetivo geral. Agora tu tenta escrever 2 específicos que vão, digamos que esmiuçar um pouquinho mais quais ações tu pode desenvolver no projeto. Certo? Certo. Mas também, professor, eu tive ajuda da minha mãe, que é professora. Ela é professora de creche, assim, ela trabalha no Recanto da Alegria, aqui do Passo. E ela fica meio falando que alguns pais ainda têm medo de mandar os filhos. E isso é bem compreensível. Porque a postura da criança é diferente do adulto, né? Porque por mais que algumas escolas já tenham voltado, algumas crianças se adaptaram a ficar em casa e não estão
E os pais, depois desse tempo todo, ainda têm medo de mandar os alunos para a escola. Com certeza, é. Tá joia, Pablo. Agora eu vou escutar os colegas. Vamos lá, quem é o próximo a apresentar sua pesquisa? Fabiane Martins, vamos lá. O meu tema é matemática na educação infantil, que eu acho bem necessário a pesquisa. E a minha justificativa eu não terminei ela, porque eu pretendo pesquisar mais um pouco sobre para fazer bem certa Mas justificativa. tu pode só falar alguns tópicos, como o Pablo falou, fica bem. Tá, tá bem. É que, no caso, a educação infantil ela é de extrema importância, né? Ao longo da semana, eu fui pesquisando algumas coisas e vi que no caso, não é só a criança começa a aprender lá na terceira, na segunda série a tabuada, não é. No caso, na creche, assim, os estímulos em relação Uhum. aos brinquedos, a medidas, e eu acho também um tema bem atual, porque eu preciso entender um pouco mais sobre como é abordada agora essa questão da matemática, porque a experiência que eu tenho é do que eu tive. E comparando a essa situação que eu tinha comentado com a senhora dos menininhos que eu cuido e que, no caso, estudam, que eu dou aula de reforço, a matemática que eu vejo que eles aprendem é bem diferente da que eu aprendi quando eu estudava. Então, para mim, se torna necessário estudar sobre essa questão da matemática na educação O infantil. que tu vê deles que tu não teve? Eu fui, como é que eu vou dizer? Quem estudou antigamente sabe que foi mais cobrado. É Ah, tá. mais, é mais tipo tabuada. Tá, mas e Era que série eles estão, Fabiane? um tá no quarto ano, o outro Ai, na são primeira série. grandes. Sim, um tá na primeira série, que agora no momento ele tá Primeiro mais na ano. casa da mãe dele, né? Isso. E até essa questão de ano e série me pega um pouquinho. É E o tudo ano outro tá agora. no. O outro tá no pré. Tá. Educação infantil no Aí, pré. Isso. isso. Vamos, deixa eu te fazer assim. Eu, como prof de anos iniciais, que já fui, posso te dizer, e mãe, né, de dois também, um que está no primeiro ano e um que está no quarto, já te digo assim: primeiro ano, eles têm que aprender a quantificar. Adição e subtração. Quantificação, né, que é número, relação número-quantidade, e adição e subtração. Quarto ano, tabuada, multiplicação e divisão no mínimo até o 10. Então é Sim, puxado. E não, na educação, sim, e na educação infantil, eles têm lá na pré-escola, eles têm que aprender a, a, a classificar, a seriar, a quantificar. Então, é bastante coisa também. Eles têm que saber a numeração, mas antes da numeração, eles têm que saber reunir objetos por uma determinada característica e classificar eles por determinada característica também. É todo um trabalho que tem bem grande em cima até se chegar à questão do número, né? O problema é o impacto que a pandemia trouxe sobre tudo isso. Então, eu acho esse tema muito interessante, porque, e daí eu já te ajudo na justificativa também, porque a consequência do não trabalho de forma organizada, consciente e bem articulada nos anos iniciais vai trazer os déficits de aprendizagem na matemática para vocês que vão ser professores dos anos finais e para o ensino médio. Então, o quanto é importante se trabalhar bem trabalhadas as questões matemáticas, desde a educação infantil até o quinto ano, para poder liberar esses alunos para vocês já com uma questão que Piaget traz muito, né, de abstração do conhecimento. Então, primeiro a gente trabalha com as operações concretas, seguindo as fases de Piaget que vocês já devem ter estudado ou estão estudando, e depois eles começam a abstrair, depois que eles constroem esse conhecimento realmente concreto, manipulando objetos, explorando objetos, eles vão conseguir abstrair. E daí sim eles vão conseguir trabalhar com vocês e entender a matemática do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano e assim por diante. Certo, Fabiane? O que mais? Essa sim, seria a tua justificativa, né? exatamente. Tá, e E qual é o teu o problema? meu problema seria qual o tipo de matemática se usa na educação infantil. Qual o tipo de matemática? Será que É, existem tipos de matemática? Ou quais é as que, metodologias? Ou qual abordagem é dada à matemática? no caso, a abordagem ficaria melhor, é porque A as gente tem metodologias, cada professor tem uma, né? E eu, isso.
E nessa questão dos tipos, era mais ou menos isso. Tá. Então, a gente tem que trabalhar com uma linguagem também mais científica e mais culta, tá? Mas a gente vai moldando, né? Qual abordagem matemática é atribuída ou é desenvolvida? É desenvolvida na educação infantil, né? Isso. Isso? Tá. Ótimo. E agora, então, qual seria o teu objetivo geral? Investigar quais abordagens. É quase o problema, só que é usando o verbo no infinitivo. Geralmente o geral é investigar. E depois os outros é mapear, é entrevistar, tá? Aí tu vai ver como que tu vai chegar nessas abordagens. Tu vai fazer o quê? Vai entrevistar os professores? Vai olhar as atividades dos cadernos dos alunos? Eu já tenho feito um pouco de cada um, por isso que eu lhe perguntei se a senhora ia pedir a pesquisa, no caso, porque eu já tinha até conversado com a professora de eu ir olhar algumas aulas da matemática de todas as séries, das séries iniciais, né? Eu já tinha conversado com eles são bem então. abertos aqui no colégio. Que legal. Mas nós podemos ir pensando nessas ideias, tá, Fabiane? Tenta fazer os objetivos agora. Vamos lá, quem é o próximo? Vamos lá, Érica. Érica, tá fechado teu áudio. Ah, tá o microfone, para lá. Não está funcionando. Não estamos te ouvindo. Agora abriu ele, tenta falar, vamos ver se a gente. Não. Tenta resolver enquanto o outro vai fazendo a leitura, eu acho, né, pessoal? Quem é que vai agora, então? Todos vão falar hoje. Vamos lá, Josué. Coragem! Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Bom, professora, eu pensei num tema aqui sobre as contribuições da neurociência cognitiva para a aprendizagem da matemática. Tá. Só que eu não especifiquei, tipo, do ensino fundamental, médio, por exemplo. E a justificativa seria os constantes avanços da neurociência podem proporcionar aos professores conhecimentos como aprendemos, despertar a atenção dos alunos e como manter essa atenção. Assim, esses conhecimentos podem dar um suporte maior ao professor no momento de realizar as suas estratégias de ensino para que possam proporcionar um conhecimento satisfatório aos alunos. Ótimo. E qual seria o teu problema? O meu problema seria investigar quais são os conhecimentos recentes da neurociência cognitiva que podem se aplicar no ensino da matemática. Estou escrevendo só um pouquinho. Conhecimentos recentes, né? Isso. Ótimo. E qual seria, Josué, o teu objetivo, então, a partir disso? Objetivo. Ah, professor, não pensei nisso ainda. Tá, mas para lá. O teu problema era investigar, né? Não, o teu problema tem que ser uma pergunta. Aí teria que ser aqui, ó. Quais os conhecimentos, tirar o verbo no infinitivo. Quais os conhecimentos recentes da neurociência podem contribuir para as aprendizagens em matemática, né? Isso, quais são os conhecimentos recentes da neurociência cognitiva que podem se aplicar no ensino da matemática? Tá, Não sei se isso. é adequado, assim. Isso. E daí agora um objetivo para essa pesquisa. Qual seria o objetivo maior? Investigar, mapear, levantar, definir? Eu acho que aproximar, né, professor, esses conhecimentos recentes, né, do professor, digamos assim, né, para que os professores tomem esses conhecimentos recentes, né. Tá, então tenta escrever o objetivo, tenta fazer um geral, Josué, e dois específicos, tá? Lembrando que o geral é aquele mais amplo, e os específicos são mais voltados para as ações que tu pretende desenvolver pontualmente no projeto, tá? Mas muito bom, muito legal o teu tema também, parabéns. Vamos ver quem mais.
Bom, o meu é bem próximo do Josué. Vamos lá, Fabiana. Eu achei que era quase o mesmo. Se apavorou. Não, é que a gente faz parte do projeto da professora Estela, né? Então a gente Claro, está claro. estudando o mesmo O mesmo tema, na tema. verdade. Tá, o meu tema eu coloquei assim: contribuições da neurociência cognitiva para o desenvolvimento de práticas educativas. Tá. E a justificativa. A justificativa da presente pesquisa assenta-se sobre a importância em intensificar discussões e trazer conhecimento sobre o tema, com o intuito de aproximar a neurociência da área educacional, ampliando os saberes tão necessários para o desenvolvimento de práticas educativas. Isso. O do Josué sempre teve voltado para matemática. O teu, por enquanto, ainda não tá. Tá no âmbito da educação, né? Das práticas Sim, educativas das gerais. práticas. Tá. Tá. Problema: quais são as contribuições da neurociência cognitiva para as práticas educativas? Isso, viu como não são iguais? É. Um ficou no âmbito geral, e daí tu pode avaliar como práticas educativas a formação do conhecimento em si, e ele se volta mais para a questão da matemática, da aprendizagem, Sim. do ensino da matemática. Certo? Ótimo também. Pensa Esbocei aqui agora. um geral. Tá. Investigar quais contribuições da neurociência cognitiva em relação aos estímulos necessários para se efetivar a aprendizagem. Tá, e específicos, aí tu tenta voltar mais para que tipo de investigação tu vai fazer. Se são entrevistas, se são observações, se é um mapeamento, se é uma busca teórica ou bibliográfica, tá? Tenta esmiuçar em duas ações mais práticas, tá? Ok. Fabiana, ótimo. Ok. Quem mais? Alguém sentiu dificuldade de fazer ou não fez? Érica, quer tentar teu microfone, Érica? Agora vai dar. Tá bem baixinho, quem sabe se tu ergueu o áudio. Não. Tá funcionando, mas tá muito baixo. É. Agora ficou bom? Eu posso ouvir se eu erguer bem o meu volume aqui. Não sei se vocês erguem bem de vocês. Dá para me ouvir? Aumenta mais um pouquinho. Ficou bom agora? Agora Ficou. Tá bom. Bom. Funcionou. Tá, prof. O meu tema. Como deve ser feita a integração de alunos com TEA na sala de aula? Aí, é minha justificativa. Saber a maneira correta de integrar o aluno com TEA. E que requer estudo, pois primeiro devemos estudar como a mente dele funciona, para depois saber o método certo para fazer com que ele interaja com os demais colegas e tenha segurança para socializar. E daí, meu problema de pesquisa. Integrar o aluno com TEA da maneira correta, deixando ele confortável diante da situação. Prof, seu microfone está desligado. Agora eu vou falar bem baixinho, senão eu vou gritar, porque eu botei o meu volume bem no alto para vocês. Me ajudem a não me deixe esquecer. Bom, na tua justificativa, tu colocou estudar e entender os alunos. Ótimo. Sim. Mas tu precisa colocar, Érica, por que essa pesquisa é importante? Lembra disso? Tá. Porque nós temos porque temos um número de tantos alunos com esse diagnóstico presente no cotidiano escolar, tarará, 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 e que precisam ter atenção, e que precisam estar integrados ou, né, incluídos no sistema de ensino efetivamente, tá? Então, tu tem que colocar o porquê trabalhar com esses alunos é importante, tá? O teu problema, integrar o aluno com o T... de maneira correta, deixando ele confortável diante da situação. Tá. Ó, lembrando, o problema é uma pesquisa. Bom, o problema é uma pergunta, então vamos mudar aqui. Por que integrar o aluno com T de maneira... por que integrar o aluno com T de forma ou de maneira correta é importante? Tá, vou arrumar aqui. Então, tu vai fazer uma pergunta. Por quê? Por que é importante? E daí, durante a pesquisa, tu vai fazer ações, então. O teu projeto é uma pesquisa-ação, né? Tu vai intervir na realidade. Tu vais, então,
fazer o quê? Como objetivos específicos lá? Planejar atividades, implementar atividades, tá? Então, tu vai modificar essa realidade, tu vai buscar, então, responder o porquê essa integração completa ou essa integração correta pode contribuir para a aprendizagem dele. Tá. Daí eu faço um objetivo geral e outros quantos específicos daí? E 2 específicos, tá? Tá bom. O geral poderia ser promover a integração de alunos com TI. E depois os específicos, planejar e implementar atividades, observar os resultados, ou observar as aprendizagens geradas pela aplicação das atividades nos alunos, tá? Tá. Certo. Ótimo, Érica. Agora eu vou baixar meu volume. Quem é o próximo? Pronto. Pode ser eu, professora. Vamos, Andréia, vamos lá então. Pode falar. Assim, ó, eu não sabia que tinha que ser um tema atual, e daí, mas eu peguei um tema de lá de 2002, mas ele é bem relevante. Assim, ó, é sobre o programa Brasil Alfabetizado e os desafios da formação docente. Que esse programa ele foi criado, né, para educação, para educar, né, os jovens e adultos e idosos a partir de 15 anos de idade, e daí tem muitos desafios, né, que os professores enfrentam por causa da heterogeneidade, né, porque tem alunos de 15 anos, tem alunos de mais idades, né, de diferentes classes sociais, e daí, assim, ó, são muitos desafios, né, que esses professores do EJA, eles têm, né, para repassar repassar o seu ensino a esses alunos, né, e também sobre a falta de material, que, tipo, agora na pandemia, né, fica bem mais difícil, porque não tem muita ajuda do governo, né, daí acontece bastante da evasão escolar, daí é bem difícil, né, deles conseguirem que esses alunos progridam, né, no seu aprendizado. Vou te dar uma primeira sugestão já. Posso? Então, pode. vamos lá. O tema, em vez de tu trabalhar com um programa que já aconteceu e já passou, tu pode colocar assim, ó, tema, a educação de jovens e adultos e os desafios docentes. Tu vai estar pesquisando e investigando como estão, né? Como está a situação, quais são os desafios dos professores dentro da educação de jovens e adultos, tá? A justificativa tu já falou. Qual seria o teu problema? O que será que tu buscaria perguntar durante a tua pesquisa para encontrar uma resposta? Professora, eu não sei. Quais são os desafios que os docentes da EJA encontram no cotidiano escolar? Pronto. Viu como é fácil? É uma pergunta. Sim. Quais são os desafios? Porque a tua temática é essa, a educação de jovens e adultos, era o programa Brasil Alfabetizado, né? E os desafios dos professores. Então, a grande pergunta é, quais são os desafios que eles estão encontrando? Se tu quiseres voltar para o ensino remoto, tu pode colocar. Quais são os desafios que os docentes da EJA encontram no cotidiano escolar do ensino remoto? Porque aí tu tem dados bem recentes, né? Tá bem. E daí, primeiro, por exemplo, o objetivo geral, investigar quais são os desafios que os docentes encontram no cotidiano da EJA. E depois os específicos, entrevistar docentes, mapear as atividades didáticas, mapear as dificuldades, aplicar questionários. Tem várias ações que vocês podem realizar para poder fazer essa coleta de dados da pesquisa. Certo? Tá bem, entendi, professora, obrigada. Tá, entendido, Andréia? Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Tá bem, obrigada. Tenta escrever, então, os objetivos agora, certo? Tá, eu vou tentar. Vamos lá, então. Quem é o próximo? Calissa e Matheus chegaram a fazer atividade e conseguiram fazer ou não?
Eu não consegui formular a coisa. Eu peguei o Tu já objetivo. Eu Pode tenho falar. um objetivo, só que eu pesquisei um pouco, só que eu não consegui formular bem a justificativa e Tá. Tu pensou num tema, Calissa? sim, as dificuldades no ensino com alunos com TDAH, principalmente Tá. no ensino fundamental 2. Que eles Tá, vamos. saem do ensino fundamental 1 com uma metodologia mais didática e metódica e vão para um ensino mais tradicional, digamos assim, causando um grande baque. Uhum. Eles têm uma dificuldade em coisas básicas e muitas vezes são taxados como burros. Eu Ótimo. não sei Isso como. seria a justificativa, né? Então, a justificativa, vamos colocar. Primeira coisa, tu caracteriza quem são esses alunos. Né? O que é um aluno com TDAH. Depois, a quantidade de pessoas diagnosticadas com TDAH e que frequentam a escola. Isso vocês acham em qualquer reportagem que vocês buscarem aí, a gente tem bastante dados sobre isso. Inclusive do INEP, né? Que são dados oficiais do censo escolar. Depois, as mudanças, bem sacada essa tua ideia, a mudança metodológica que acontece, né, de uma etapa da educação para outra, e que faz com que essas pessoas tenham uma dificuldade muito maior, né, de aprendizagem. Perfeito também, é só organizar. E qual seria, Calissa, o teu problema de pesquisa? Quais são as dificuldades? Acho que sim. Quais são as maiores dificuldades? Porque dificuldades podem aparecer muitas, né? A gente tem que E os definir. professores muitas vezes não sabem identificar uns alunos com TDAH, assim, principalmente no ensino médio ou fundamental 2. Não são, não digamos aptos, mas eles não percebem muitas vezes. Isso mesmo. E o professor, às vezes, não consegue diagnosticar por N motivos também, daí seria outra pesquisa, né? Porque, às vezes, pela falta de tempo, pela falta de conhecimento, pela falta de interação, né? São várias as questões. Tá, então, quais são as maiores dificuldades dos alunos com TDAH ou que os alunos possuem no ensino médio ou na transição entre o ensino fundamental e médio? Acho que na transição, mas... Né? Eu também acho melhor. Na transição entre ensino fundamental e médio. E daí tu pensa agora nos objetivos, tá? Pronto, clareamos já mais um. E o Matheus? Bom, professor, sobre o tema, eu tinha pegado uma coisa voltada a tecnologias da informação e comunicação. Daí eu resolvi especificar mais com os celulares, smartphones. Daí eu peguei justificativa ali dos celulares. Mas para aí, Matheus, é o uso em sala de aula das TICs e do celular? Isso, tá, então para aí. O uso das TICs e dos smartphones, é isso? É. Tá. Em sala de aula. Tá, ótimo. Tá, agora sim. Justificativa. Bom, da justificativa eu tinha pegado das tecnologias, principalmente ali dos smartphones, celulares e tudo, por eles estarem, para usar eles em sala de aula, para eles serem uma ferramenta do cotidiano, uma ferramenta de fácil acesso. E daí eles também são um lugar que é fácil de encontrar montes de informação sobre variados conteúdos, sobre, por exemplo, a matemática, podem ajudar na contextualização e também ser usado jogos e outros aplicativos educacionais por eles. Daí, como problema de pesquisa, eu tinha colocado de quais as aplicações dos smartphones na construção do conhecimento matemático. Ótimo! Na construção do conhecimento matemático. Ótimo! Uma sugestão que eu te dou ainda na justificativa é que tu pode colocar também que essa geração já é uma geração de nativos digitais. E que a linguagem tecnológica, a linguagem dos smartphones, é uma linguagem muito natural e comum para essas pessoas. Né? Então, é muito mais fácil eles aprenderem usando os smartphones do que usando outras coisas que talvez eles não tenham tanto contato. Tá? Então, já é uma geração de nativos digitais. Ótimo, Matheus. Qual seria teu objetivo, então, geral? Bom, esse eu ainda não pensei. Investigar quais aplicações são possíveis e viáveis, né,
para a construção do conhecimento matemático, e daí tu pode definir um ano escolar específico para que tu consiga aplicar a pesquisa. E isso é muito importante, pessoal. Né? Quase todas as pesquisas aqui não definiram um campo de pesquisa bem fechadinho. Para que a gente tenha o sucesso numa pesquisa e que essa pesquisa cumpra, digamos, um prazo determinado que a gente tem que tentar ir fechando, tá? O campo de pesquisa, definindo um lugar onde vai ser implementado, definindo uma série, um ano escolar em que vai ser implementado, para que a gente consiga, então, ter dados reais, porque a gente não vai conseguir, por exemplo, investigar as aplicações do smartphone em todo o Brasil, não é viável. Então, a gente pode investigar em turmas de 9º ano do ensino fundamental na rede pública estadual de São Borja. Aí a gente já fechou o universo. Nós vamos pegar só os 9º anos das escolas estaduais. Também poderíamos pegar o 9º ano somente das escolas municipais. Então, a gente já costura e fecha aonde a gente vai aplicar. Porque é inviável nós aplicarmos uma pesquisa em todo o Brasil. Né? São poucos as plataformas que conseguem ter, os pesquisadores que conseguem ter uma visão assim tão ampla. Então, a gente tem que ir costurando. Tá, Matheus? Mas parabéns pela tua ideia. Tá ótima, tá bom? Tá bom. Acho que todos apresentaram aqui, né, pessoal? Então, vocês viram como é simples, né? É só a gente se dispor a pensar e a construir essas ideias, tá? Eu só vou finalizar aqui passando para vocês, então, a questão dos objetivos que vai ficar como tarefa para vocês. Na próxima aula, a gente já vai aprofundar a questão dos objetivos aqui e das demais partes, objetivos e metodologia. A tarefa de hoje é escrever, então, objetivo geral, anotem aí, objetivos específicos 2, no mínimo, e tentar organizar ou tentar escolher uma metodologia de aplicação. Como vocês acham que vão poder aplicar esse projeto? E daí vocês vão voltar naquela nossa aula lá e naqueles slides que estão lá no nosso SIGA, que tem tipos de pesquisa. Tem tudo lá. Pode repetir, professora. Posso repetir. A tarefa é, então, criar o objetivo geral, criar 2 objetivos específicos e escolher uma metodologia de aplicação do projeto. E daí, juntos, nós vamos ver se deu certo ou se não deu com os objetivos, tá? Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O problemas já foi. Aqui os exemplos. Deixa eu passar mais para baixo. Aqui. Objetivo geral, então. Delimitação dos objetivos. Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. O objetivo geral é uma síntese, né, de que se pretende alcançar. Lembrando sempre que a gente usa para objetivos gerais e específicos verbos no infinitivo, tá? Objetivos específicos, eles vão detalhar, eles vão desdobrar esse objetivo geral. Vamos trazer um exemplo aqui. Por exemplo, o meu objetivo geral é investigar, né? Vamos pegar aqui o exemplo do Matheus, que foi o último. Investigar quais as aplicações dos smartphones para a construção do conhecimento matemático. Os objetivos específicos, então eu vou desdobrar, porque investigar é muito amplo, né? É um universo muito grande. Mas especificamente nesse projeto, o que eu vou fazer? Eu vou mapear ações docentes que utilizam smartphones para o trabalho em sala de aula na área de matemática. Mapear, quer dizer que eu vou pegar um universo e vou fazer uma síntese, né? Um resumo, uma organização daquilo ali. E a segunda seria implementar novas ações com o uso de smartphones na matemática em salas de aula de 3º ano do ensino médio. E daí seria eu, então, pegar algumas... Primeiro eu vou mapear atividades, eu vou fazer uma busca. Depois eu vou pegar essas atividades e vou implementar e ver quais são os resultados que isso pode trazer na área da matemática em uma turma específica. Tá? Então, eu estou desdobrando as ações que eu vou fazer no projeto. Exemplos aqui. Objetivo geral. Investigar quais metodologias utilizadas pelos docentes do ensino fundamental estão favorecendo a aprendizagem dos alunos do conteúdo de álgebra. Específico. Analisar planejamentos docentes a fim de mapear metodologias utilizadas no ensino de álgebra. Monitorar as aprendizagens dos alunos frente às metodologias propostas pelos docentes. Confrontar as metodologias propostas e as aprendizagens apresentadas pelos alunos. Então, aqui eu coloquei 3 específicos. Eu quero que vocês façam no mínimo 2.
E depois disso, vocês vão tentar fazer qual metodologia vocês acham que vão utilizar para aplicar esse projeto. Nessa etapa, será definida como será realizada a pesquisa, delimitando o tipo, né? Quais são os tipos? Ela é qualitativa, ela é quantitativa, ela é descritiva, exploratória, está tudo lá, nós conversamos sobre isso, nós tivemos 3 aulas sobre isso. Ela vai ser um estudo de campo, ela vai ser uma pesquisação, ela vai ser uma pesquisa bibliográfica, ela vai ser uma pesquisa documental, né? Existem vários tipos, várias formas, ela vai ser um estudo de caso. Qual é o tipo de pesquisa que eu vou desenvolver? Já tentem definir também a população, a amostragem não precisa, mas é a população, tá? E os instrumentos de coleta de dados. Vão ser entrevistas, vão ser questionários, vão ser observações de aulas, vão ser atividades realizadas que vocês vão promover e vão coletar a resposta dos alunos, tá? Eu sei que vocês não vão trazer uma metodologia bem completinha, mas tentem olhar esses slides, tentem olhar os slides dos tipos de pesquisa e tentem ir montando. Isso é um exercício, tá? É um exercício para tornar vocês, né, pesquisadores pelas próprias pernas, tá bom? Combinado? Sim? Então tá, tarefa dada, tarefa realizada. Não precisa postar no Siga. Vai ser como na nossa aula de hoje. Vocês vão trazer para cá, vão socializar, a gente vai ir organizando as ideias e vai estar complementando também uns as ideias dos outros. Certo? Então, desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso na quarta-feira. Agora sim, estão liberados para a janta, para o banho e para o sono. E nos vemos na quarta-feira que vem, tá bom, pessoal? Prosseguimos os nossos estudos, então, sobre a pesquisa, tá bom? Tá bom. Boa noite, colega. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique bem, tá? Um abraço. Boa noite.